Olá, moçada, mulherada caminhando, as bonitas que querem aprender, que querem crescer. Ah, sou apaixonada por todas nós, né? E assim, existe a história da frequência. Frequência não é assiduidade, tá? Vamos falar em frequência de rádio, né? Existem pessoas que estão na mesma frequência que a gente, né? Que de repente você conhece por um motivo ou por outro, você descobre que temos muitas coisas em comum, né? Então, é como a frequência de rádio. Eu acho que vocês estão na mesma frequência que eu, ou eu invadi a frequência de vocês. Também pode ser, também, nem ligo, assumo a culpa e tá tudo certo, né? Vamos lá, capítulo 12 em Hebreus. Esse é o penúltimo capítulo, tá? Então, o que nós vimos até agora? Primeiro, era descrevendo o papel de Jesus em relação ao judaísmo, sabe, né? Aquele pessoal que debandou porque não aguentou a pressão. Depois, vem o brinco, que é o currículo de Jesus, e aí agora nós vimos a semana passada os pais da fé, o que aconteceu com todos eles, o porquê que são, os exemplos que nós temos, que é exatamente para poder a gente guiar a nossa vida, né? E com exemplo de quem já passou, eu acho que isso é muito legal. A pessoa que quer ter todas as experiências, viver todas, ele não tem vida suficiente para experimentar todas passar por as experiências. Por isso que é mais esperto você aprender com a experiência do outro, ver o que é, dá para adaptar na minha vida. Então, é isso aí, sabe? Pula de etapa mais rápido. Então, o que eu amo desse capítulo, não vou dizer que só tem esse, mas eu acho que esse capítulo, a coisa mais importante, eu já comentei, acho que na semana passada, desse versículo que mexe comigo, que é o seguinte, vamos lá, Hebreus 12, diz o seguinte: quem está nos rodeando e vendo as nossas atitudes, o texto diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nós já falamos sobre isso a semana passada, mas eu vou reiterar. Quem são essas testemunhas que estão nos vendo, né? Nós falamos a semana passada sobre os mártires. E, de repente, são esse povo que está olhando e falando assim, nossa, você não aguentou isso? Você não sabe o que eu passei, fui cerrado na metade, esquartejado, arranquei a cabeça, sei lá. Então, e aí, em outro foco, outra maneira, interpretação, é que é o seguinte, você não está fazendo nada sozinho. A qualquer instante que você tiver tomando um copo d'água, alguém vai ver e vai testemunhar. Então, eu digo sempre que você é a Bíblia que os seus vizinhos estão vendo. Você é a Bíblia que os seus colegas estão vendo. Então, o que é que você está fazendo que está servindo para essas testemunhas que estão vendo e certificar de que você é um filho de Deus? Aí você olha assim, ai, todo mundo é filho de Deus. Não, não é não, tá? Quem vem com esse papo, vamos parar por aí e explicar que a própria Bíblia diz o quê? Quem que é filho? Quem que é filho? É aquele que receber Jesus, reconhecer ele como seu único salvador. O resto é criatura, tá? Isso aí é bem explícito na Bíblia. Então, veja bem, tantas pessoas estão nos observando. Uns com desdém, olha, eu já estou gastando o português. Uns com desdém, achando que, puxa vida, você não aguentou isso, né? Tem vergonha de andar com a Bíblia na mão, tem vergonha de ser identificado como cristão. Ah, o que você faz no domingo? Vamos para a balada? Ah, não, domingo eu me recolho com a minha família, só para não falar que vai na igreja, sabe? Eu já vi isso, gente, isso é horrível. E nós temos as pessoas que estão ao nosso lado. Constantemente você está sendo observado. Eu lembro que a Rebeca era pequenininha e ela falou assim, mãe, o que passa com você? Todo mundo você vai conversar, você para, conversa, conta piada. E eu sempre tive isso comigo. Eu não sei se eu vou ter que pregar o evangelho um dia para essa pessoa. E essa pessoa vai falar assim, essa daí não tem coisa boa não, porque um dia ela fez isso. Então, nós corremos esse risco. Então, todos os lugares existem pessoas observando o nosso comportamento. Então, o que é? Se nós temos o versículo 1a, diz exatamente isso. Nós temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas.
tá? A pergunta 2 é: por que você acha que o autor compara a nossa vida com uma maratona? Antes de tudo, nós vamos explicar como que funciona lá. Na Grécia, gente, já existia Olimpíada, tá? Já existia as corridas. O que acontecia com o atletismo, que é a corrida? Então vamos lá. Eu estou torcendo para Matilde e você está torcendo para o Pedro. Ok, um exemplo. O que acontece durante a corrida? Eu que estava torcendo para a Matilde, eu começo a jogar na pista de corrida dinheiro, presente, porque aí aquela pessoa baixa para pegar. Ela baixa para pegar, ela saiu da corrida. Paulo também fala sobre isso lá na Carta aos Romanos, ele explica uma situação assim também. Então, o que acontece? Quando você está na corrida e você para de olhar a linha de chegada e começa a olhar em volta para as coisas que estão te distraindo, você não vai chegar lá do jeito que deveria. Então, o que é que acontece? Aqui o autor fala o seguinte, vamos lá no versículo 12, 1b. Diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, aqui está falando disso, as distrações que nós temos no meio da nossa corrida. Ele pega esse exemplo aqui, e nós vamos ver que ele ainda fala mais um pouquinho lá para frente sobre essa analogia da nossa vida com a corrida, tá? Então, era muito comum ficar jogando coisas para o concorrente desviar, e acho que até devia ter gente que ia só para ganhar coisa mesmo, não estava nem a fim de ganhar nem nada, porque aí ia selecionando o povo. Tá? Pergunta 3, está lá no 12, 2b. Como Jesus se tornou o autor e consumador na nossa fé? Quem é crente há muito tempo lembra de um corinho maravilhoso que chamava o autor da nossa fé. Esse era assim, eu era adolescente, esse corinho mexia comigo, porque o que é? Ele é o autor e o consumador. Então, ele é o começo e o fim. E aí nós vemos lá no Apocalipse que Jesus é o alfa e o ômega. Eu já expliquei para vocês, está lá no estudo do Apocalipse o quê? Quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu em aramaico, tá? Não escreveu em grego, ele escreveu em aramaico. Então, o símbolo, quando Jesus fala para ele, eu sou o alfa e o ômega, não, o alfa e o ômega são a primeira e a última letra do grego. Só que Jesus falou em aramaico. Então, o que era? Era o Aleph e o Tav. Então, muito legal, é muito mais profundo isso. Está lá no estudo do Apocalipse, está lá bonitinho, até mostra o desenho para vocês. O que era? O primeiro é um animal, tipo um emoji, assim, mas de um boi, tá? E a cruz. Então, ele fala, eu sou o animal de sacrifício, que é o primeiro, e eu sou a cruz, que é o final, que é onde se encerra todas as coisas. Quer dizer, eu sou o trabalho completo. E isso Jesus fala lá para João no Apocalipse, tá? Então, aqui, o que nós vemos, né? Por que ele é o autor da nossa fé? Ele é o autor e consumador. Por quê? O papel dele serviu para que nós tenhamos firmeza naquilo. Nós conversamos sobre a fé semana passada, e se você caiu de paraquedas, volta lá e olha que nós falamos só sobre fé na semana passada, tá? É o estudo 11. Então, o versículo aqui diz o seguinte: primeiro, ele está a parte B do versículo 2, que diz o seguinte. Vamos lá, vamos só voltar ao versículo aqui, tá? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que diz o seguinte? Por que Jesus é o autor? Porque ele largou o posto de Deus. Ele saiu da glória, se fez homem para provar o quê? Que através dele a gente consegue chegar ao Pai. Então, ele abriu mão da glória, do poder e veio. E aí a gente pergunta de identidade, né? Tudo que Jesus passou, nem precisa muito. Vamos lá, tá chegando a Semana Santa aqui, vamos começar já a falar sobre isso. O que Jesus, ele foi humilhado, ele foi torturado, e você acha que ele não pensava assim, por que eu tô passando isso, né?
né? Eu tô porque eu amo essas pessoas. Eu vou, se eu tô obedecendo ao Pai. Então ele tinha um propósito, ele tinha identidade, então ele sabia que ele podia passar por tudo isso e que no final a coisa ia resolver. Mas muitas vezes a gente se enterra quando você tá num problema, você enfia a cabeça dentro do buraco e fica lá chorando porque nós esquecemos a nossa identidade. Se Deus nos ama ao ponto de mandar o filho dele morrer na cruz por nós, ele não vai dar todas as coisas. Sabe? Então, nossa, mas você fala disso? Claro, eu tenho você tem que ter a palavra aqui na cabeça e lembrar e decorar os versículos para usar exatamente nessa hora para reafirmar. Até pro capeta que senta no seu ombro e fica assim: você não merece, você é pecador, porque você quer, blá 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 blá. Aí você tem que rejeitar como? Eu sou filha amada, eu sou coberta pelo sangue de Cristo. Eu não sou justa, mas eu sou justificada. Eu não sou pura, mas eu sou purificada. E isso você tem que ter em mente, porque o diabo ele é tão que ele vai do lado e pegando as brechas. E ele vai entrando para poder fazer o quê? Desviar você do alvo. É só isso que o diabo quer fazer. Por isso que nessa analogia da corrida, quem você acha que fica jogando distrações? É quem? É o inimigo das nossas almas. Então, enquanto você estiver olhando para o foco, olhando para Jesus, aí você vai passar a sua corrida tranquilo, porque você sabe que você pode estar descalço, pode ter pedra no caminho, pode ter buraco, chutou o chão, arrancou a tampa do dedão, mas você sabe para onde você está indo, você sabe quem é que está te esperando. Então, isso você só vai saber quando você tiver identidade, ok? Imagine Jesus lá na cruz, apanhou, chega lá na cruz, deram água com vinagre para ele, furaram o lado dele, e ele lá, e a história diz que ele morreu foi por asfixia, porque a hora que ele a morte do crucificado era isso, né? Quando ele perde as forças dos braços, ele o movimento bloqueia os pulmões, né? Então ele para de respirar, já está tudo debilitado, e ele pensando o quê? Lá em cima, ele faz assim: meu pai, eu estou fazendo direitinho. E ele ainda falou, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. E aí, quando ele assume todos os pecados da humanidade, ele vira para o pai dele e fala assim: por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Porque Deus não convive com o pecado naquele momento. Deus olhou para outro lado, porque ele estava carregando o nosso pecado. E aí ele falou: a ti entrego o meu espírito. Pronto, aí já, né? Mas imagina um minuto que deve ter durado uns 1000 anos, aquele minuto lá, né? Então vamos lá. O que é que fez Jesus ser o autor e consumador da nossa fé? O quê? Ele largou o trono da glória dele e veio aqui para viver do jeito que a gente pudesse entender o testemunho dele e nos apresentar ao Pai, tá? Vamos lá. Pergunta 4. Para quem temos que olhar para não nos deixarmos esmorecer? Então, nós estamos na corrida ainda, tá? Então, vamos lá. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Aqui já vem melhor. Ele passou tudo isso para que você não fadigar é ficar cansado, né? E desmaiar, não, para sua alma ficar firme. Ele veio, suportou tudo o que era seu, o que você fez e o que você vai fazer. E aí agora você tem vergonha de falar para as pessoas que você é crente. Ah, gente, fala sério, né? Então, quem é que nós temos que olhar, mesmo na hora do sufoco, na hora do problema? Para quem? Para Jesus. Para Jesus, que ele é autor e consumador da nossa fé. Enquanto você tiver com o olhar firme lá, você vai estar seguindo em frente, tá bom? E ainda tem o detalhe que quando a coisa fica complicada, lembra das pegadas na areia? Ele pega você, carrega você no colo, tá? Que maravilha isso, né? Pergunta 5. Como o amor de Deus para conosco nos prova até o extremo, ok? Que ninguém quer aprender isso aqui, tá? Ninguém quer aprender isso aqui, porque a gente fala o evangelho da maciota, que você, a sua vida, depois que você aceita Cristo, você não vai ter mais problema, vai ter almofada de cetim, ventilador, sua vida vai ser o ó. E aí, o que ele está falando aqui? Ó, versículo de 4 a 6. Ora, na vossa luta contra o pecado,
ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ah, mas eu não quero ouvir isso não, porque se Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, então não tem que sofrer mais nada. Filha, você já saiu do prézinho, você está na pré-escola ainda para pensar desse jeito? Muitas vezes nós estamos sendo ensinados. Davi pecou, vamos lá lembrar. Davi pecou. Davi pegou, aí vai lá o Natan falar para ele aquela história da ovelhinha, todos nós conhecemos, se você não conhece, busca lá o pecado de Davi. E aí Natan fala, né? Era o conselheiro dele, né? Então, quem fez isso? Foi você que fez. E aí ele pergunta, como eu posso resolver isso? E a resposta do profeta para ele foi o quê? Você pode escolher cair na mão como consequência do seu pecado, o seu reino ser todo tomado pelas nações, né, de guerra, ou você prefere ser castigado por Deus? E ele falou, eu prefiro, primeiro, para não prejudicar todo o povo do meu reino, sendo que fui eu que pisei na bola, mas eu prefiro ser corrigido no colo do Pai. Então, é muito legal, assim, Deus se coloca como pai. Às vezes, você está fazendo uma besteira. Gente, quem tem filho, quem nunca corrigiu um filho? Gente, eu cansei. Eu nunca precisei bater na Rebeca, que ela era uma tranquilinha. Mas quantas vezes eu dei dura nela, aí ela estava dormindo, eu ia lá na cama, botar a mão na cabeça dela e pedir desculpa. Ela dormindo, eu pedindo desculpa, porque eu extrapolei. Então, mas tem que corrigir. Minha mãe e minha irmã falavam que eu era muito dura com a Rebeca, que a Rebeca ia ser maluca. Até ser maluca eu não percebi ainda, acho que não chegou, né? Mas o que eu vejo ali? O pai que corrige. Às vezes é o pai que está te corrigindo. Às vezes é o pai que está colocando você numa situação para você ver o que é. Então, aí você pega qualquer problema que tem, aí você já vou sair dessa igreja porque o irmão lá disse que ia ser tudo bem e agora não está sendo bem. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A palavra do Senhor é assim. Você tem que estar na corrida, consciente que vão haver distrações e que às vezes é para aprimorar o seu espírito, às vezes é para aprimorar um lado, uma parte do seu caráter, às vezes é para fazer você ser confrontado com a verdade. Então, é Deus que corrige, e se Deus corrige, ele não mata, ele não tortura. Se a correção que você está passando é uma correção vinda por Deus, abaixa a cabeça, se sujeite e aprenda, porque aí você vai passar para a próxima fase. E eu sempre falo uma coisa aqui, às vezes o povo quer me bater, mas eu vou falar aqui mesmo, tá? Imagine o filho pródigo. Se o filho, veja bem, se o filho pródigo saiu, gastou tudo, se tivesse uma sociedade de senhoras lá da onde ele foi e começasse a dar cesta básica para ele tinha voltado para o pai? Não. Então, muitas vezes nós estamos entrando entre Deus e a disciplina de alguém. Você precisa ter muito cuidado com isso. E eu sempre tive na minha cabeça que é o seguinte: você não tem direito de mudar a vida de ninguém. Isso eu não estou falando de você dar uma oferta, uma coisa pontual, tá? Mas tirar uma pessoa totalmente do sufoco, pode achar que eu assumo, aí vai entrar o jugo desigual e às vezes você está no meio de uma disciplina. Olha que peso você está no meio de Deus disciplinando alguém. Ai, Kátia, então como é que eu faço? Vai orando, minha filha, vai orando para ter discernimento aonde você vai entrar, até onde você pode, tá? Vamos lá. Pergunta 6. Nós devemos nos revoltar com as coisas que nos acontecem? Agora eu quero parar e quero que cada uma pense qual é o seu problema atual, o seu maior problema. Sabe aquela história do gênio da lâmpada? Se aparecesse um gênio aí, né? O que é, né? Então vamos lá. Pensa no que você está passando o seu maior problema. E agora vamos ver o que está dizendo no versículo de 7 a 10. É para a disciplina que perseverais. Se você perseverar, é para depurar o seu caráter, é para a disciplina.
Deus vos trata como filhos, pois que filho que há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, qual é o objetivo da nossa prova, da disciplina? É nos aprimorar. É nos aprimorar, é para melhor. Eu assisti essa semana aquela série Adolescência. E eu relutei um pouco para assistir, porque teve muitos comentários e teve gente que falou que não entendeu nada, que não tinha afim. Eu falei, bom, eu vou assistir. E eu fiquei encantada, só não entendeu aquilo quem não, né? É um menino de 13 anos que ele mata uma coleguinha da escola, mas o que eles mostram ali é o pai, que o pai, ele reconhece, ele começa a falar, gente, no último capítulo, ele começa a lembrar como ele foi criado, ele com a esposa, e como eles criaram os filhos. Então, nós vemos uma geração, hoje em dia, de adolescentes que não tem limite, não ouviram não. Então, quando ouve o não do mundo, se frustra, vai lá se matar. O índice de adolescente suicida é enorme, porque ele não é acostumado com frustração, porque o pai, você foi educado de uma forma dura, aí eu não vou fazer isso com o meu príncipe, aí você não faz isso, vira uma pessoa sem rumo, uma pessoa que é totalmente viciada nisso, é incapaz de largar isso aqui, pelo menos por uma hora, e a vida é totalmente alheia, fica trancado no quarto, você não sabe o que está acontecendo. E aí o filme mostra a gravidade disso. Então, por que eu estou falando sobre isso? Exatamente porque Deus cuida de nós, e às vezes Ele cuida por amor. E eu vou falar uma coisa, se você chegar numa parte da sua vida e você vê que Deus não está te testando, Deus não está te provando, Deus não está te podando, é porque Ele largou mão de você. Então, ele larga de mão de você? Não. Então, é porque você está virando o olhar para o outro lado. Agora, eu quero ter a minha vida linda, sem nenhuma adversidade. Então, eu vou para essas igrejas que agora tem muitas, né? Que apregou só a graça. A graça é o seguinte: você vem do jeito que quiser e pode continuar fazendo o que quiser, porque no final tudo dá certo. Jesus disse: venha como está, mas não permaneça. Venha como está e tome uma posição de se aprimorar. E é disso que a gente está falando, tá? Agora vamos lá, uma pergunta 7 que não tem versículo, que é o seguinte: qual a diferença entre disciplina e castigo? A disciplina tem um fim proveitoso. O castigo é só para agredir. Então, você pode botar uma pessoa sentada virada para a parede, isso pode ser um castigo ou pode ser uma disciplina. Depende de como você vai trabalhar isso. Mas eu não estou falando para mães de bebês, eu estou falando de Deus conosco. Você está numa situação, tá resumindo, você está numa situação difícil, você tem que olhar o que de proveitoso você vai tirar dessa situação. Só aí que você vai mudar de fase, entendeu? Então, hoje você pode não entender nada do que aconteceu. Nossa, aconteceu, caiu a parede da minha casa. Ok, você não sabe para que isso. Tente tirar, não perguntar por quê. Vai entender para quê. Aí você vai crescer. Então, esse problema que eu pedi para vocês lembrarem agora, qual é a situação que você está, para e pensa. Qual é o fim proveitoso que isso vai ter na minha vida? Se você encontrar um fim proveitoso, você vai saber que quem está cuidando de você é Deus. E Ele nunca te abandonou, tá? É você que vira as costas e vai. Bom, pergunta 8. Qual é o fruto da disciplina? Você vê, né, que aqui o capítulo inteiro fala sobre isso. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Oh, será? E logo depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça.
Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, olha aqui o que ele está falando. A disciplina tem um efeito de te dar alegria depois. Então, é o seguinte, o capítulo 12, o versículo 12 diz o seguinte: restabelecer as mãos caídas e o joelho trôpego. Quer dizer, levanta do chão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que o autor está falando aqui. Se você sabe que você está na corrida, lá na frente é Jesus, e você sabe que Deus não te desamparou durante toda a sua trajetória, mesmo que você esteja passando por vales, o que ele fala? Levanta as mãos descaídas, limpa o joelho e faz o caminho reto para os teus pés, para que não se extravie, tá? E aqui fala, não se extravie o que é mão, que ainda antes seja curado. Então, a solução para o seu problema está na sua postura, de como você vai encarar isso. Tem gente que, porque aparece uma adversidade da vida, né, resolve chutar Deus, né? Você pode ver, todo cara que fala que ele é ateu, é porque Deus não fez o que ele queria. Pode ver, pode pesquisar. É porque Deus não falou o que ele queria. Mas Deus tem 3 respostas para dar para você. Sim, não e espere. Qual é a única que a gente aceita? O sim. Às vezes Deus está falando para você, não é o momento. Às vezes Deus está falando, não, isso não é bom para você. Mas aí a gente fica que nem criança birrenta. Eu quero. Né? E aí? Até onde vai a sua maturidade, a sua identidade no meio de um problema? Tá? Então, é muito sério isso, porque nós temos problema. Ou será que sou só eu? Que não é um problema que eu tenho, eu não sei o que acontece, parece que vem tudo que nem banana, nem penca, vem tudo junto, né? E aí você tem que olhar o quê? O que eu vou tirar de proveito disso? O que vai me fazer crescer passando por isso? E eu vou falar uma coisa, como lá na escola, tá? Você entrou no primeiro ano, a sua lição era fazer bolinha, tá? No prezinho, né? Era fazer bolinha. Você sabia, quando acontece, você aprendeu de fazer bolinha, aí você ganhou beijinho e foi dispensado? Não. Aí você ganhou a fazer cobrinha. Quando você aprendeu a fazer cobrinha, agora eu já aprendi cobrinha. Aí fazer a cobrinha, o que você vai fazer? Terminar fazendo raiz quadrada. Com 2 números na chave, que é para dar bola no seu cérebro, tá? Por quê? Aí você aprendeu a fazer a divisão com número composto na chave, você aprendeu a fazer porcentagem, você pensa que acabou, não, aí você vai ter que, aí tem o valor de pi, e assim vai. Então, você tem que aprender bem as lições, só que o que acontece? Então não vou entrar nem nessa corrida, que só vai piorando, não. Quando você aprende a lição legal aqui, a próxima você vai saber, quero trazer à memória o que me dá esperança. Se aquele problema Deus estava comigo, ele vai estar nesse também. E o dito popular é o quê, né? Quem saiu da tempestade não tem medo de garoa. E é assim que se faz líderes fortes, tá? Deus ama as crianças, sim. Aquele pessoal que vai no culto 1 ano chorando pela mesma coisa. Deus ama? Sim. Mas ele trabalha com guerreiros. Deus não trabalha com bebês. Você quer ficar como? Qual é o papel que você está ocupando nesse momento? Tá? Vamos lá. Pergunta 9. Quais os 2 requisitos para ver o Senhor? Ai, gente, isso aqui é muito legal. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu a profundidade disso? Se você não tiver paz com todos e não tiver na santificação, você não vai ver o Senhor. Nossa, é isso que o texto está falando? Sim, mas eu não posso ser santo, santificado. Quem é que santifica? Jesus, que é santo. E a paz com todos é fácil? Não. Não. Então, eu uso a minha premissa, se eu estiver errado, um dia Deus vai me dar, né? Vai me ensinar que é o contrário. O que é? Como eu faço para ter a paz com todos? A igreja de Atos dizia que eles tinham eles tinham afinidade com aquele povo, eles tinham paz com todo mundo, as pessoas chegavam, gostavam de falar dos crentes, porque eles tinham testemunho, tá?
Então é o seguinte, seguir a paz com todos. Mas é impossível eu ter a paz com a maricota, porque a maricota... Então, evita de encontrar com a maricota para não brigar. Cláudio Duarte diz o seguinte, eu acho ótimo isso. Deus mandou nós amarmos. Jesus falou, amai uns aos outros como a ti mesmo, certo? Ele não falou gostar. O que é gostar? Gostar é eu amo a maricota, se ela precisar de oração, eu tô lá. Se eu souber que ela precisa de uma ajuda financeira, eu tô lá. Se ela precisar de um ombro para chorar, eu tô lá, tudo bem. Me convidar para tomar café na minha casa, eu não chamo a maricota, porque eu sei que eu vou brigar com ela. Então, você evite entrar em picuinha, até, olha, gente, é muito estranho, porque a gente, no mundo cristão mesmo, estou falando de crente, muitas vezes a gente não bota em prática para querer impor o que você já aprendeu para aquele irmãozinho que ainda não chegou lá, aí você briga com ele. Além de tudo, você vai espantar o cara do evangelho, tá? Então, o que acontece? Eu quero ter a paz com todos. O que é? Vou me desviar de confusão. Eu vou ter um relacionamento com as pessoas mais íntimo com quem está na minha frequência, menos íntimo, e requisito para ver ao Senhor. Santificação e a paz com todos. Então, nada de querer ser a super santa, a porteira do santo dos santos, que você que diz quem entra e quem não entra, e aí você começa a desenvolver a antipatia das pessoas, né? Não vai ver o Senhor, tá? Aqui, ó, não sei o que eu tô falando, não. Tá ali. Quais os comportamentos que nos farão perder a salvação? Ué, mas a salvação se perde, sim. Mas Jesus não disse, venha a mim, o que vem a mim jamais jogarei fora. Então, ele não joga, é você que sai. Ah, não tinha pensado nisso, né? Então, vamos lá. Você pode perder a salvação? Que está dizendo que pode. Então, o que é? É aquele que acha, eu aceitei Jesus e eu fiquei lá, tô lá ainda lá em 1974, eu aceitei Jesus e tá tudo certo. A minha vida tá meio conturbada, mas no final das contas eu peço perdão, tá tudo certo, ok. Vamos ver para onde você vai com essa história. Olha o texto que diz. Quais os comportamentos que nos farão perder a salvação, hein? Diz o seguinte, atentando, versículo 15, diligentemente, quer dizer, diligentemente é se empenhando, tá? Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja em alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz da amargura, tá? Nem haja algum impuro ou profano, como Esaú. E aqui vem uma novidade. Impuro ou profano com Esaú, o que nós sabemos de Esaú? Esaú abriu mão da herança dele. Então, aqui fala, o qual, por um repasto, que é um prato de lentilha. Gente, eu gosto de lentilha, não sei se era esse ponto, não. Por um repasto, vendeu o direito da primogenitura. Quer dizer, ele quis dizer, isso para mim não importa nada, o que importa é o que eu vou comer agora. Pois sabeis que também que, posteriormente, ele querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o que vai fazer eu perder a minha salvação? Ser faltoso, separar da graça de Deus, manter uma raiz de amargura e ser impuro ou profano. É feio o negócio, porque você fala, não, mas eu sou tudo bonitinho. Mas a gente pode ter 2 pecadinhos, então tá tudo certo, né? Não, aqui o autor está sendo bem explícito. Então, o que nós temos que saber? O que nós temos que saber? Para que eu estou passando por isso? Para que a sua circunstância, a sua situação não crie em você essas atitudes que vão te afastar do Senhor, tá bom? Pergunta 11. Qual o contraste entre o Sinai e Sião? Vamos lá lembrar um pouquinho do Velho Testamento. O texto diz o seguinte: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que era ordenado. Até um animal se tocar no monte será apedrejado. Então, esse é o quê? É o Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? O Monte Sinai era onde Deus conversava com Moisés.
E chegou num ponto que não podia encostar. Encostasse lá, morria queimado. Tá? Esse é o Monte Sinai. Quando você chega à analogia, porque eu vejo assim o projeto de Deus e a estrutura bíblica nos mostra que é tudo, nós já falamos sobre isso, vai do prático para o teórico, tá? Então, o que acontece? O fogo, você chegar na lei, você é queimado e sofre de encostar na lei, que é o Monte Sinai, certo? E a diferença do Sião, vamos lá. Ainda falando do Sinai. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo das coisas que aconteciam com quem chegasse perto do Monte Sinai. Porque o Monte Sinai era... O que Deus falou para ele? Tira a sandália porque você está pisando em terra santa. E Deus descia lá para conversar com o cara. O que você acha? O que você acha? Então, o judeu, ele foi criado assim. Ele sabia que se ia chegar, era quase uma morte. Tanto que Moisés falou que ele ficava com medo, tá? E aí nós vamos ver o Sinai, agora nós vamos ver o Sião. Mas, tendo chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, aí ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o sangue do próprio Abel. Então, qual que é a diferença? O Sinai, terror e desespero, porque ninguém consegue ser justo. Monte Sião é a cidade do Deus vivo, da onde vêm as bênçãos. Tá? Então, aconteceu isso no Monte Sinai, para depois ter o Monte Sião, para a gente saber qual que é a diferença. Aí eu te pergunto, onde é que você está, né? E tem gente que fala que não quer seguir nenhuma regra do Antigo Testamento, porque Jesus veio e aboliu. Você usa isso para falar do dízimo, tá? É, porque o dízimo fala no Velho Testamento, que não sei o que. Então, no Velho Testamento é 10%. Jesus, ele mandou o jovem rico vender tudo que tem. O que você prefere? Os 10% ou tudo? Né? Vamos pensar. Vamos lá. Qual é a consequência de não dar ouvidos ao que fala? Olha isso aqui. Tende cuidados e não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Quem é que está falando? O Senhor Deus. A boca de Jesus. O Espírito Santo no nosso coração. Então, se você não der ouvido, você vai estar preso no Monte Sinai. Você vai sofrer as consequências de quem está no Monte Sinai, que era a lei dura. Não, mas agora eu tenho Jesus como meu intermediário. Então, o que acontece? Você vai para Sião, tá bom? Pergunta 13 e última. Por que tudo será abalado? Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que isso quer dizer aqui? Quem já viu garimpo? Chama, aquela peneira lá chama bateia. Quer dizer, eu conheci por bateia, vai que chama em outro canto, outra coisa. Como que é o garimpo? Põe tudo lá, eles pegam a pá de água, de pedra, com terra, pó, joga tudo e vai peneirando. Chacoalha tudo para ficar só o que é puro. Aqui, o que o autor está dizendo, exatamente. Nós vamos ver o mundo abalado, as igrejas abaladas, as famílias abaladas, nós vamos ver tudo isso. Só que tudo que não tem raiz, desmorona. A única coisa que fica é o que é precioso, é o que tem fundamento. Então, quando fala que abalar tudo, vai abalar por crente e por não crente.
vai abalar para o bonzinho e para o malzinho, vai abalar tudo, porque o que não tiver solidez, o que não tiver alicerce vai cair, e vai ficar de pé somente quem? Os que têm fundamento, tá? Esse que tiver fundamento não será destruído. E aí eu vou dizer para vocês que Deus é amor, mas é fogo consumidor. De Deus não se zomba. Nós vemos que no Velho Testamento morreu mais gente que Deus matou do que nas duas grandes guerras, tá? Então, o negócio era feio. Gente, usar viu que a arca estava meio balangando, foi lá botar a mão, caiu, morreu ele e toda a sua família. Ai, Deus foi injusto. Não, era uma regra. Então, existe lei. Gente, jeitinho brasileiro, né? Não funciona nem no mundo espiritual. É sim, sim, não, não. Mais ou menos. Ah, não é bem assim? Não é bem assim? Vai desmoronar. E Deus é amor, mas Deus é justo e Ele é fogo consumidor. E Ele vai separar os que têm estrutura e os que não têm. Os que estão brincando de ser crente. Tem tanta gente que brinca de ser crente, se esqueceu que o diabo, ele não brinca de ser diabo, tá? Ele não brinca, ele faz certo. E vocês brincando por causa achando que pode tudo, no final das contas, aí tudo passa, porque é só a gente pedir perdão no final. Estava comentando com uma cliente essa semana o seguinte: o povo peca, né? Peca no atacado. Você vai na igreja assim de domingo e fala assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Peraí, você tem multidão de pecado não confessado? E aí? É esse que vai abalar e vai cair, gente. Não tem fundamento. Então, o que é? Pecou no varejo? Peça perdão e confesse no varejo. Um por um. Agora, você chegar uma semana inteira, chegar no domingo na igreja, você tem multidão de pecado que não confessou, volta para se converter, né? Você se perdeu no meio do caminho, não sei aonde. Volta para ver aonde você perdeu o caminho. Então, o que quer dizer a palavra converter? É muito legal, eu ouvia, assim, achava interessante, mas eu só entendi realmente o significado quando eu tirei minha carta de motorista. Que é o quê? Você pegou o caminho errado, aí tem uma plaquinha assim, conversão à direita, é o quê? Vira e volta para o caminho de novo para seguir o certo. É isso que a Bíblia fala. É o fundamento que você tem. É o que você sabe o que pode e o que não pode. Você sabe que o que você está passando, por pior que seja, se você entregou sua vida a Cristo, vai passar. Você lembra que você já passou outras coisas. E o que ele, Deus, que fez isso para você no passado, vai continuar fazendo agora. Você vai ver que a sua irmã teve uma bênção na vida dela e ela compartilha com você, você fala, então se teve na dela, vai ter para mim também. Então eu sou filho, você não é empregado, você não é servo, você tem que ser filho. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. E você saiba que as coisas, as situações virão. E não é castigo, é te treinando para uma lição melhor ali. Então você pode escolher se você quer ser bebezinho tomando mamadeira, sentar no colinho de papai e dorme no colinho do papai tomando mamadeira e chupando pirulito. Ou se você quer ser aquele filho que fala assim, vem aqui minha filha, agora você vai para lá e eu vou mandar os anjos protegendo você, vai lá e arrasa. A escolha é sua. Que papel Jesus tem na sua vida, a escolha é sua. Ele é delicado e ele é cavalheiro. Ele respeita a sua decisão. Mas não ache que você pode chutar o balde a sua vida inteira e aí depois, então eu já tô, minha mente é evoluída, né? Eu não preciso estudar a Bíblia porque minha mente é evoluída, mais do que a Bíblia. Tem uma tia que falou isso uma vez. Então, onde você está? Então, o que eu falo? Que lição eu tenho para mim hoje? Estou passando no perreio? Ok. Deus está comigo. Não estou sozinha. E ele vai passar. Já passei tanta coisa, isso aqui vai tirar de letra, porque ele está me aperfeiçoando. Porque se fosse para você ser salvo e simplesmente ir para o céu, você se convertir, subir. Se você continua aqui, é porque você está aqui para contagiar as pessoas. Contagiar, deixar as pessoas com vontade de ter a mesma vida que você. As pessoas que querem ter as mesmas respostas que você tem, porque você está ligado com o Senhor, você está aprendendo, você está estudando, você tem a sua identidade bem definida aqui. Podem vir falar o que for, que você sabe. Eu sei em quem tenho crido.
e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Fale isso. Quando o capeta vier falando para você as coisas que ele gosta de falar para tirar do foco, tampa o ouvido e declara, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Jesus disse que eu ia ter aflição, mas para eu ter bom ânimo, porque Ele está comigo. Se Ele venceu o mundo, é para me ajudar a vencer. Então, não decore esses textos só para fazer, né, oração bonita no domingo. Decore esses textos para sua mente saber, são as armas que você tem para enfrentar as lutas e as batalhas, porque elas virão. Vem para bons e para maus, vem para justos e injustos, a tempestade vem para todo mundo. O diferencial é quem tem identidade, sabe onde está. Aí, como falou aqui no texto, né? Levanta, limpa o joelho, limpa a mão, levanta do tombo e segue em frente. Tendo Jesus lá na frente, não deixando desviar do caminho, e você sabe que chegando lá, você vai receber a coroa da vida. Amém? Que profundo, pelo menos para mim foi. Tanto então, vou cair, menina, né? O que você pensar, você fica triste, resmungando, porque eu. Tá aqui, um manual. Então, eu convido você para pegar, acabar de ver esse vídeo, pegar o texto da sua Bíblia, na sua versão, e lá ler. Hebreus capítulo 12, e ver o que é que você vai colocar em prática na sua vida a partir de hoje, porque só assim o que o estudo tem valor. Quando você aprende alguma coisa que vai te fazer melhor hoje. Um estudo que você não aprendeu nada, vai ler gibi. Nem sei se acho que existe, acho que nem existe mais gibi, né? Acho que eu sou da geração velha, né? Mas a história é exatamente essa. Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não quero trazer à memória as dores, o sofrimento dos outros, o sofrimento que eu tive. Não, eu quero trazer o que me dá esperança. Eu passei por isso. Eu passei, eu tenho cicatriz. Olha para sua cicatriz e fala, eu sarei. Isso me fez mais forte. E aí, quando você tomar uma postura dessa, Deus vai olhar lá de cima para você e falar assim, essa é minha garota. Amém. Até semana que vem.